Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que fala tudo que é de importante em saúde no mundo, na América do Sul, no Brasil, especificamente aqui no Pará, aqui em Belém. Esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela RBA, pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato instante para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de diário online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores hoje em Perth, na Austrália, no Líbano, em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Central e na América do Sul toda, tá? Do Amapá até a Patagônia. Quando o programa acaba, chegam os comentários de WhatsApp de todo mundo. Isso é muito importante. E esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, quer seja neurologia clínica, neurologia pediátrica, neurocirurgia e neurointervenção, que é tratar as doenças do cérebro por cateterismo. Tá? Isso é super importante. E o nosso convidado de hoje tem cadeira cativa aqui no programa e ele está aqui hoje porque nós vamos falar do Setembro Vermelho, que é sobre as doenças, prevenção das doenças do coração. É o doutor Edson Roberto Silva Sacramento. Meu amigo Edson. O Edson é o atual presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia e é médico, cardiologista, ritmologista. Todo mundo conhece o Edson na cidade por causa do tratamento das arritmias. Ele é médico do Hospital de Clínicas, é médico do Filoiola, do Hospital Amazônia, do Hospital Beneficente Portuguesa, do Hospital do Coração e do Hospital Prime da Unimed. Em todos esses hospitais ele atua tratando as arritmias. E o Edson é o nosso presidente. E como setembro é o mês, por isso que eu estou de gravata vermelha, lencinho vermelho, o Edson de gravata vermelha, porque setembro é o Setembro Vermelho por causa do coração. Edson, primeiro, super obrigado, querido, por você estar aqui. Obrigado mesmo, tá? E como eu sou da tua diretoria, a gente está dando uma qualidade enorme na cardiologia local e da região. Você começou essa história de interiorização, isso está sendo muito legal. Fala agora do Setembro Vermelho. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por estar novamente aqui, acho que pela quarta vez, né, doutor? Eu acho que... Esse ano pela segunda vez, né? Até porque a gente realmente precisa e foi criado, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Esse programa vai ser transmitido no domingo de manhã, muita gente vai estar acordando e a gente desejando bom dia. Mas, enfim, no dia 29 de setembro se comemora o Dia Mundial do Coração. E, por conta disso, a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, criou o mês de setembro, ou atribuiu ao mês de setembro um mês para a prevenção das doenças cardiovasculares. Uhum. A importância que elas têm para a saúde do ser humano, né? Então, para a gente ter uma ideia da importância disso, 70% das mortes no mundo por doença crônica não transmissíveis, dessas 70% são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. O resto, dos outros motivos. 30% dessas mortes correspondem às doenças cardiovasculares. Certo. No Brasil, até um pouquinho mais. No Brasil, nós temos de doenças, na verdade, 45%. No Brasil, nós temos 72% de causas de doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas 30% de doenças cardiovasculares. Uhum. Então, também é muito, muito parecido com a estatística mundial, tá? Certo. Estima-se que, isso são dados de 2020, estatística cardiovascular de 2020, dados brasileiros, né? Estima-se também, o Ministério da Saúde estima-se que existam mais de 300 mil infartos, com 30% de morte também. Então,
as doenças cardiovasculares, elas, sem dúvida, continuam sendo a principal causa de morte no mundo. E isso, a previsão disso é que isso não mude por muitos e muitos anos ainda. Né? Então, por isso, sou muito feliz de ser cardiologista por tratar algo que é tão importante do coração. O primeiro órgão a ser formado é o coração. Eu sei disso. O primeiro barulho feito por uma criança é do coração, né? Então, o primeiro batimento, né? O primeiro barulho que a gente vê do bebê é do coração. Então, eu acho que desde lá do intraútero já é importante para todos nós. Edson, é fantástico esse comentário teu, porque eu sou da área, tu sabe disso. Eu sou bem mais velho que você. E olha, Edson, a prevenção em cardiologia é fantástica. Sem dúvida. Prevenção, porque olha só, a gente tem um projeto chamado Coração do Pará, que também tem um projeto dentro de Belém chamado Coração de Belém, que a gente vai nos bairros da aula. E um prefeito uma vez falou para mim que depois que nós fomos em Igarapé-Miri e em Nhangapi, que é uma cidadezinha lá pertinho de Castanhal, só fazendo uma palestra sobre doenças do coração, a gente conseguiu diminuir em 50% o uso da ambulância. Ou seja, nos municípios fora de Belém, eles têm uma ambulância para trazer em Belém infarto, derrame e grávida complicada. Como grávida complicada é uma coisa rara, infarto e derrame. Então, a gente diminuiu só ensinando as pessoas, tá? É uma palestra que nós fizemos lá no projeto que não tem texto, é só figura. Então, por que tem que parar de fumar? Por que tem que emagrecer? Por que tem que cuidar da pressão? Por que tem que cuidar da diabetes? Por que tem que fazer exercício? Por que tem que parar de fumar, principalmente? Todas elas. E aí a gente explica para todo mundo e as coisas funcionam bem. O que é bom que funciona. Edson, eu não interno um paciente meu de consultório há 26 anos, desde 98. E eu não assino um atestado de óbito há 39 anos, ou seja... Fazendo prevenção. O segredo é não deixar adoecer. E eu acho que isso é muito bom. Concorda? É verdade. Baseado em tudo isso que o senhor falou, justamente no dia 29 de setembro, que é um dia mundial do coração, nós vamos estar fazendo uma ação, né, na Praça da República. Na Praça da República. Justamente oferecendo orientação à população. Certo, né? Legal. Vamos entregar algumas coisas, vamos fazer algumas medidas da pressão, medidas antropométricas e tal, mas principalmente uma questão educacional, de orientação. Justamente batendo nos temas importantes para a prevenção das doenças cardiovasculares. Sabemos que elas são diversas, nós temos os infartos, doença cardíaca, miocardite, são diversas doenças cardiovasculares, mas para uma vida saudável nós temos o quarteto fantástico, que o senhor já mencionou aí os 4, que é justamente não fumar, evitar o consumo de bebida alcoólica, controlar o peso e praticar atividade física, né? E uma alimentação regrada. Correto. Tá? Então, com essas 4 orientações, que parecem ser simples, acho que toda a população, em suma, sabe disso, mas acho que não é muito fácil praticá-la. Com certeza. É difícil. Mas a gente vai tentar focar nisso, nessa ação que a gente vai fazer no domingo. Fantástico. Eu acho que a grande vantagem, assim, na evolução da tecnologia, da ciência, os medicamentos também hoje em cardiologia deram um salto fantástico, né? Sem dúvida. Eu sempre falo, pressão alta, controla, agora controla total. E um indivíduo com pressão alta controlada, ele tem uma vida normal. Ele pode torcer pelo Paysandu como nós, torcer pelo Remo, que faz sofrer todo mundo também. É verdade. Pode ir no estádio, futebol pode cantar, pode jogar futebol. Pode não é muito bom para a pressão aqui o futebol. Com certeza. Mas, assim, realmente houve um grande avanço. Em algumas áreas não teve tanto esse avanço, mas outras sim. Por exemplo, no tratamento de ciência cardíaca, a gente sabe, né, doutor? A gente, por muito tempo, ficou baseado, basicamente, no tratamento de ciência cardíaca com o digitálico, com o diurético. Vieram depois os inibidores da enzima de conversão. Enzima de conversão de angiotensina. Né? Espironolactona. E os mineralocorticóides, antagonistas de mineralocorticóides, né? Ficou por muito tempo nisso. Ficou muito, eu acho que muitos anos. Do início dos anos 80 até 2015. Né? Quando mudou tudo. E agora começou a primeira droga que veio aí um pouquinho até antes. A associação do sacubitril com a valsartana.
né? Que realmente, clinicamente, melhorou absurdamente os pacientes, e agora vieram os inibidores da SGLT2, né? Que era um remédio que era para diabetes, a gente descobriu que... E que no meio do estudo, dos estudos... porque hoje, só para o público entender, qualquer trabalho, qualquer medicamento que seja testado para hipertensão ou para diabetes, ele tem que provar que ele tem algum benefício para doença cardiovascular. Então, não adianta só ele ter o objetivo de baixar a glicemia, por exemplo, num medicamento para diabetes. Ele precisa provar que ele faz prevenção cardiovascular. E esses medicamentos, no meio do estudo, eles mostraram, assim, uma diferença muito grande. Os estudos foram interrompidos e eles foram absolutamente colocados na prática clínica. E, realmente, a gente tem se beneficiado, os pacientes têm se beneficiado dessas novas drogas. Não, elas são fantásticas. Edson, os meus últimos anos em São Paulo, eu tomava conta do transplante, da parte clínica do transplante da Escola Paulista. Quando entrou o inibidor da ECA, já foi um salto absurdo nos anos 80, né? A espironolactona é outro salto absurdo. Foi uma molécula descoberta no veneno da cobra, né? No veneno da jararaca. Pois é, foi um brasileiro, né? Sim. Brasileiro, o professor Sérgio Ferreira, lá de Ribeirão Preto. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. E Edson, a gente saiu do digital e do diurético, passamos para outro medicamento. Isso já deu um salto absurdo. Eu lembro que nos anos 80, quando eu morava em São Paulo, nós tínhamos um grupo de pacientes esperando o transplante, e quando entraram essas medicações, uma boa quantidade daqueles pacientes que estavam esperando o transplante saíram. Exatamente. Eles melhoraram tanto que saíram. Agora, imagina os remédios atuais, os 4 pilares, como a gente fala. Os 4 pilares. Aí que deu um salto absurdo, né? É verdade. Então, a medicina tem evoluído muito. O senhor fala mesmo que o senhor descobriu que o tratamento é comprimido, né? Eu costumo dizer assim, a cardiologia dos anos 70 e 80 era ponte de safena. Na Escola Paulista, quando eu fazia mestrado, doutorado, a gente chegou a ter 400 pacientes na fila. Eram 5 cirurgias cardíacas por dia. 400 na fila para operar. O tratamento era só esse. Aí veio os stents dos anos 90, até recentemente. Se coloca stent todo dia, até hoje, nas emergências principalmente. Infartou, coloca stent. Mas hoje, a evolução foi tanto que eu falo para os meus pacientes, hoje o tratamento é um comprimido e um copo d'água. É verdade. Porque o salto foi fantástico, né? Na minha área em si, a gente ainda tem muita tecnologia a oferecer. Não, mas a tua área, eu acho que foi a maior de todas, né? É verdade, nesse sentido, sim. A gente já se ressalta de novos medicamentos. Realmente, ela é pobre na arritmia, evolui pouco nisso. Diferentemente na ciência cardíaca, doença coronariana, né, em que houve uma evolução nesse sentido melhor. Com certeza. Edson, como o nosso tempo está quase acabando, a gente vai recomeçar falando do que tu fazes, de tratar a arritmia, que preocupa pela morte súbita, tá? Obrigado. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou e a gente volta já com essa conversa de super informação com o Dr. Edson Sacramento. Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa de super informação sobre doenças do coração do Setembro Vermelho, prevenção de doenças do coração, com o Dr. Edson Sacramento, presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia.
Edson, tua área, arritmia, eu sempre falo para todo mundo quando pergunta para mim, morte súbita é causada por arritmia. Um infarto, quando é de arritma, da morte súbita, né? Então, as arritmias, desde que eu me formei para cá, deram um salto também no tratamento, principalmente quando se começou a tratar procurando a célula que está causando a arritmia e bloqueando. Fala disso para mim. Muito bem, tudo bem. É verdade, doutor. Assim, o nosso, desde lá, da época do doutor Miroz, da época de 90, né, que ele realmente instituiu um dispositivo eletrônico que começou a salvar vidas dos pacientes, realmente houve uma modificação, inclusive, na mortalidade desses pacientes, que foi o desfibrilador. Certo. Que ele é feito para tratar um evento que já está acontecendo, que é uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular, e ele libera um choque ali, né? Ele não deixa de ser um marca-passo, ele também funciona como tal, mas a finalidade realmente é a identificação de arritmias muito graves, né? Mas hoje a gente realmente tem procurado evoluir no sentido de entender melhor a gênese e tentar tratar a gênese das arritmias. Ainda falta um bocado, né? Eu acho que para a gente chegar nisso, a gente ainda tem tratamentos, a própria fibrilação atrial, né? A gente ainda não conseguiu, acho que a fibrilação atrial hoje, que é a arritmia talvez das mais complexas. E que causa AVC, bom todo mundo saber. Que causa AVC, eu sou da época que não tinha tratamento de fibrilação atrial, tá? Então, eu sou da época que nem usava anticoagulante, tá? Então, a gente usava só digital para diminuir a frequência cardíaca do paciente com fibrilação. Depois se descobriu que a principal causa de AVC, daquela época criptogênico, sem justa causa, era a fibrilação atrial. Estamos aí no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. E depois a gente passou a anticoagular todo mundo. Passar a usar um anticoagulante que dava um trabalho, porque era a varfarina, e que tu sabe que eu tenho uns 40 pacientes usando varfarina com prótese de válvula artificial. E hoje a gente controla fácil, mas naquela época não era fácil controlar a varfarina. E aí chegou o tratamento da fibrilação atrial, que é o que tu fazes de rotina. Eu já fui te acompanhar 2 vezes no tratamento de rotina de fibrilação atrial. Isso foi, na minha cabeça, não foi nem um passo, foi um salto enorme, né? A fibrilação atrial até uns 20 anos atrás, mais ou menos, ela era tratada como uma arritmia crônica que não tinha muito jeito. Não tinha jeito, né? Entendeu? Eu lembro do... Você sabia dos fenômenos tromboembólicos, que tinha que dar com anticoagulante. Os meus professores e dar um remédio para diminuir a aceleração do coração. Isso é coisa de velhice do coração. Envelhecimento era dado como uma evolução natural. Sim, em certa parte, ela é mais prevalente no idoso, mas hoje a gente vê muitos pacientes jovens com fibrilação atrial, né? Eu tratei um advogado de 35 anos, né, com fibrilação atrial. Muitos atletas, existem condições que predispõem, digamos, dependendo da sua carga, e a gente fala especialmente nos atletas. A gente sempre tem momentos, mesas, para debater só esse tipo de paciente, porque é aquele ditado que a gente sempre aprendeu, que às vezes tudo que é demais não é bom. Então, o atleta também. Então, os atletas de alta performance, eles tendem a ter fibrilação atrial. O idoso, como eu já falei, né? E algumas outras doenças cardiopatias, a própria insuficiência cardíaca, né? Então, hoje em dia, a gente, com a ablação, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente realmente deixou de ver a fibrilação atrial dessa forma. E a gente, cada vez mais, tenta reverter o ritmo normal do coração, que é o ritmo sinusal. Certo. Né? Através do calor, do frio. Agora, a gente acabou de voltar de São Paulo. Houve um lançamento mundial de uma nova modalidade de ablação, né? Que é o campo pulsado, chamado Farapulse, onde as lesões, diferentemente das ablações térmicas, chamadas térmicas, que é por radiofrequência, que é o calor, ou a crioablação, que é o frio, elas são transmurais, mas elas podem levar a lesões de órgãos vizinhos, como o esôfago, o nervo frênico, brônquios. Por quê? Porque essas energias elas passam do tecido do miocárdio. A Farapulse não, ela veio justamente com essa grande vantagem de lesar apenas o miocárdio. Então vai tratar exclusivamente. Então,
complicações graves, que não são comuns, é verdade, mas que são muito graves das ablações térmicas, a gente muito provavelmente deixe de acontecer de forma definitiva, porque com uma lesão transmural, mas especificamente do miocárdio, do músculo, a gente fica muito mais tranquilo durante o procedimento, né? Com certeza. Houve tudo se desenvolveu para evitar esse tipo de problema. Os catéteres, eles têm controle de força. Então, ele fala para a gente em gramas que a gente está fazendo força com a mão. A gente está empurrando a parede do átrio, do ventrículo, né? Certo. E isso, mas mesmo assim, a gente incorre em risco, sim. É um procedimento invasivo e a gente realmente está ali mexendo um catéter dentro da área cardíaca. Então, tem seus perigos. Mas essa tecnologia, lançada agora, muito promissora, ainda precisa de mais... eletromagnético, é isso? É um pulso eletromagnético que destrói a parte das organelas. A célula que está causando arritmia. Uma lesão muito mais homogênea faz no miocárdio, porque a crio já fazia uma lesão um pouco melhor do que a radiofrequência. O calor, a destruição, ela é mais heterogênea das células. O calor queima, entendeu? A gente faz isso em laboratório, quando a gente está fazendo a nossa formação, né? A gente faz esse coração de porco, estudinho, para a gente ver como é que é uma lesão. Né? Essa tecnologia veio com essa mudança. E a gente fez lá também na prática, viu a diferença de como é que fica a lesão interna. Então, assim, a gente ficou bastante animado com isso. Chega logo por aqui isso aí? Tá chegando já. Já? Já tiveram... Começou, lógico, eu sempre converso no Sul-Sudeste, já tem casos no Rio e São Paulo, acho que especialmente lá. Eles fizeram, mas agora foi o lançamento da América Latina. Foi feito o lançamento, então tinha médicos de toda a América Latina lá para ver realmente, discutir com os... Inclusive um brasileiro chamado Osório, que mora nos Estados Unidos, que tem o maior N de casos também em todo mundo, ele veio aqui falar dessa nova tecnologia. É bastante interessante. Isso é fantástico. Tu falaste agora, Edson, eu me considero um médico que sempre está atualizado. Eu leio quase que todo dia. Eu assino 4 revistas, aquela coisa toda. E eu lembro que eu li Crioabração, assim, 15 dias depois eu perguntei para ti, Edson, quando vai chegar aqui? Tu disseste, estou fazendo. É verdade. Edson, quando vai chegar a Crioabração? E a gente começou a fazer muito cedo também. Tu disseste, estou fazendo já Crioabração. É verdade. Um dos meus melhores amigos que eu acompanhei lá, que você fez isso, fantástico. O tratamento fantástico. E Edson, esse pulso, então, logo a gente vai ter por aqui? Vamos sim. É um catéter muito semelhante com algo que a gente já usou lá atrás. Antigamente a gente usava um catéter de radiofrequência chamado Pivac. Ele é relativamente semelhante, ele se adapta à veia, porque ele faz tipo uma ablação inicialmente um pouquinho mais interna dentro, e depois ele se molda como se fosse uma borboleta na área externa para fazer a ablação mais que a gente chama de antal, mas na região de fora. Pode ser associada não ao mapeamento eletroanatômico, pode ser feito sem. Isso propiciou também que fazer ablações com mapeamento eletroanatômico, eles exigem um tempo. Eu lembro. De uma curva de aprendizado é difícil. Então, isso não é assim para qualquer colega que está saindo logo, entendeu? Eu lembro. Que está saindo da sua formação. Ele demora anos assim, para ter uma formação boa e fazer um procedimento. Né? Então, essa tecnologia propiciou você ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida. Fantástico. E propor isso aí para a população. Fantástico, isso, fantástico mesmo. Esse comentário foi ótimo. Edson, a gente está quase no fim do programa, vamos falar do nosso congresso. Exatamente. Quando vai ser o nosso congresso aqui em Belém? Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no Hotel Radisson. Novembro. Então, a gente ainda tem 2 meses. Nós temos pouco mais do que... Quase 2 meses. Em cima da hora, né? Para a gente fazer essa programação, está em cima da hora. A gente está aí finalizando, mas a gente já tem... Hotel Radisson. Hotel Radisson. Nós será o 31º Congresso Paraense de Cardiologia, mas também será o 34º Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, tá? Onde teremos colegas de todo o Norte e Nordeste, cirurgiões aqui presentes, que terão todas as experiências, muitas coisas que a gente, infelizmente, ainda fizemos e não fazemos mais, como transplante cardíaco, né? A gente espera realmente mudar um pouquinho, a gente também nesse nosso mandato tentar dar um pontapé novamente inicial na questão do transplante, né? Mobilizar a questão
pública, né, política, para que a gente já teve transplante no Hospital Loyola, mas infelizmente, acho que no Hospital Belém, infelizmente a coisa parou e a gente realmente precisa mostrar isso para os órgãos públicos, a importância de ter o transplante, porque hoje um paciente, como o doutor Eduardo falou, que está aí, que a gente não conseguiu tirar, porque alguns, infelizmente, a gente não consegue tirar da fila do transplante, mesmo com toda essa melhora dos medicamentos. Eu atualmente tenho até um paciente jovem que está nessa situação, fração de 22%. Esse paciente tem que ir para o lugar mais próximo para fazer o transplante, é Fortaleza. Então é importante a gente mudar isso. Então, o nosso congresso também, vamos ter convidados de todo o país, Norte e Nordeste, principalmente, mas temos colegas também que nós vamos trazer de São Paulo, colegas, inclusive da minha especialidade, para falar de coisas novas, né, também. E a gente está preparando esse congresso com muito carinho. Um congresso, a gente tem uma expectativa aí de 400 participantes ali, que é a capacidade máxima ali do Hotel Radisson. A gente espera realmente contar com a participação de todos, principalmente a comunidade médica. Puxa, vamos dar um salto e tanto, hein? Vamos mesmo. Olha, esses nossos congressos aqui estão nível mundial, né? Você sabe que o conhecimento hoje socializou. Se propaga muito mais rápido. Como socializou, eu acho que a gente faz aqui, quando eu vou para os congressos europeus, americanos, não tem diferença dos nossos, não tem diferença do que nós fazemos. Em termos de estrutura, né? Assim, geralmente os estudos e as publicações geralmente começam lá, né? Eles fazem, por exemplo, o Congresso Americano, ele geralmente é no primeiro semestre, no início, né? Certo. Então, são publicados os grandes estudos, né? E os europeus também. E aí, depois, a gente, justamente por essa facilidade hoje da informação, rapidamente a gente já está divulgando aqui nossos eventos aqui logo. Todo mundo. Eu assino as revistas. Exato. A gente está todo dia sabendo. É simultâneo, né? A gente fica sabendo no mesmo dia que foi lançado aquele artigo, né? A gente a gente fica sabendo, o que é importante é que na outra semana a gente já está fazendo. Isso é fantástico. Comentando. Edson, a gente está quase no fim do programa. Considerações finais, sem pressa, e dedica o programa de novo. Pessoal, até aproveitando e enfatizando tudo isso que nós falamos sobre o Setembro Vermelho, a importância da doença cardiovascular, eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, que hoje é muito colocado nos congressos, que é a espiritualidade. Então, eu acho muito importante nós acreditarmos em alguma coisa. Eu acredito em Deus, tá? E respeito as demais crenças, mas eu sou evangélico e acredito em Deus, né? E isso é muito importante também para o coração. Além de todas essas medidas que nós fizemos, é importante acreditar em algo. Eu em Deus e, logicamente, dedico esse programa especial, esse quarto programa aqui, espero voltar mais vezes, também a minha família, a minha esposa Tayara, os meus filhos, o Edson, a Beatriz, a Helena e a Esther, entendeu? Faço também uma dedicação à minha mãe, né? E, novamente, ao meu pai, que eu perdi recentemente. Tá bom? Minha mãe Regina e meu pai Miguel. E toda a sociedade para quem o Edson comentou. Pessoal, esse comentário final do Edson é super importante. Espiritualidade, tá? A gente está comprovando cientificamente tudo o que a gente sabia antigamente. Que vale a pena acreditar em Deus, que vale a pena você acreditar em algo superior. Uma semana iluminada para todo mundo e aguardamos vocês no dia 29 lá na Praça da República. É um domingo, a manhã toda nós vamos estar por lá e no nosso congresso. Turma, até semana que vem, uma semana iluminada e obrigado, Edson. Obrigado mesmo. Obrigado. Ok. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.